controla nós e no final é lento. No final a gente quebra a cabeça. E quantos hoje querem se controlar? Quantos hoje querem tomar a frente? Querem viver segundo a sua vontade? Hoje já não conseguem mais viver na presença. Hoje já não conseguem mais estar na presença. Porque esqueceram que só aquele que pode cuidar, aquele que pode dar as coisas, aquele que pode dar força ao Senhor. Aleluia, Deus. E a palavra mostra que Ezequiel, ele presta atenção e nota. Deus não tinha falado nada, ele só levou Ezequiel. É como se pegasse eu e você hoje, pegasse eu e você, arrebatasse o Espírito e levasse hoje eu e você na boca de fundo, na Cracolândia, em vários locais que você viria uma podridão, em favelas, em locais que você não aguentaria, lugares fedorentos, e você olhasse, meu Deus, e a gente vê isso, pessoas que parecem zumbis. Você sabia que ali tem uma serva do Senhor? Você sabia que ali tinha pessoas que estavam tocando no passado na casa do Senhor? Pessoas que pregavam, pessoas que ensinavam, pessoas que ganharam almas, e elas estão nesse lugar. Imagine a sensação de Ezequiel vendo aqueles ossos. Por que Deus está me trazendo aqui? Por que Deus quer que eu venha olhar? Por que Deus quer que eu venha notar? Por que Ele me trouxe aqui? Porque Deus queria mostrar para Ezequiel que na visão física não era o que ele imaginava. Havia templos na época, havia um sacerdote, havia levitas, havia o sumo sacerdote, mas Deus estava mostrando para Ezequiel: está tudo morto, está tudo morto, ossos, os ossos não estão juntos, estão fedendo. Ali havia um povo, mas diante do Senhor estão mortos e fedendo. E é triste, irmãos, porque o que faz feder são as obras, os atos. E hoje, se nós pesarmos na balança, os nossos atos mais fedem do que cheira bem. Hoje, se a gente for diante do Senhor, indagar o Senhor e perguntar se Ele está mais feliz ou alegre, imagina o que o Senhor vai falar. É só olhar para quando Deus, na primeiro chamamento, quando Deus me chamou. Como eram nossas obras no primeiro amor. Como a gente não media esforços. Como a gente queria orar. Como a gente queria ler. Como a gente chorava. Como a gente queria fazer a obra do Senhor. Como a gente glorificava, como a gente dava aleluia, como a gente louvava o Senhor. E hoje, cadê esse sentimento? Se esvaiu. Muitas das vezes a gente louva sem ter força, o pior é que a gente nem louva mais. E quando ele fala que havia os ossos fala de estrutura. Hoje, o que está acontecendo com o povo de Deus? Sem estrutura. Sem estrutura nenhuma. Hoje qualquer coisinha abala. Hoje o povo não aceita mais ser exortado. Hoje o povo não aceita mais ser corrigido. Hoje o povo não aceita mais ser aconselhado. Leva tudo para o coração e sai da presença. Não dá mais estrutura. Isso só mostra como é a nossa decadência espiritual. Hoje só mostra como nós estamos fracos, enfermos e mortos diante do Senhor. Muito me fez, lendo o livro de Esté, pensar. Eu até mostrei a Pati, e eu fiquei pensando: meu Deus, como que é isso? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem como isso é sério.
Se você quiser abrir, Esther, capítulo 4, versículo 11, a parte final. O rei simboliza quem aqui? O Senhor. Esther simboliza quem? A igreja. A igreja que entra na presença do Senhor para adquirir o quê? Misericórdia. Por quê? Nesse momento havia uma sentença para o povo judeu. Havia uma sentença a qual Amã, devido a Mardoqueu não se dobrar, devido a Mardoqueu não reverenciá-lo, porque tem homem que quer ser reverenciado, tem homem que quer ser bajulado, tem homem que quer ser engrandecido diante dos homens. Tem gente assim. Mas o servo de Deus, ele só prostra diante do Senhor, porque ele tem a palavra. Então, naquele momento, Esther, simbolizando a igreja, ela fala, fala para todo o povo judeu entrar durante 3 dias e 3 noites de jejum, para que eu possa entrar na presença do rei e ele me conceder acesso à sua presença, para que a gente possa ter misericórdia e eu assim falar com ele. Mas olha o detalhe, a parte final do versículo 11: e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Irmãos, eu parei, eu fiquei assim, mas como pode? A palavra fala que Xerxes muito amava. No primeiro ato que Xerxes olhou para Esther, já escolheu, já desejou, já queria ela estar por perto. Uma pessoa que estava continuamente no palácio. Uma pessoa que continuamente estava ali. Mas a palavra me relata que o rei, durante 30 dias, não tinha chamado Esther. E logo veio a palavra do Senhor a mim, é o quê? Que Xerxes simbolizando o Senhor, que Esther simbolizando a igreja, que tem igreja que está até no palácio, que tem igreja que está até na igreja, que tem igreja que está até no templo, mas não está na presença. Tem igreja que está até no templo, mas já há anos que não ouve o Senhor falar. Há dias que não ouve o Senhor chamar. Há dias, há meses, Esther, a igreja nesse momento simbolizava no mínimo um mês. E já há tempos que a gente não ouve a voz do Senhor. Já há tempos que o Senhor não nos chama a estar na presença dEle. A gente está indo atrás, a gente está tentando, mas ser chamado. Quer ver um homem que estava na presença, dormindo, deitado, Samuel? Quem chamou Samuel? Samuel. Por quê? Era um homem que tinha presença, era um homem que tinha espírito. Então Deus quer ter comunhão. Deus quer ter intimidade. Porque Deus não chama a gente mais pelo nosso nome. Porque Deus já não nos chama. Porque Deus já não está falando em nosso coração e nosso espírito. Porque estamos longe dele. Estamos distantes dele. E engraçado que durante 30 dias, a palavra não me relata, mas ela sequer esboçou alguma coisa para estar na presença do rei. Ela sequer deixou. Passou um dia, não falou nada. Passou 2 dias, não falou nada. Passou 1 semana, não falou nada. Passou 2 semanas, não falou nada. Passou 3 semanas, já não falou nada. Não quis saber. E a gente já se passou anos, a gente caiu no comodismo, a gente caiu no silêncio, a gente não busca Deus, a gente não faz como convém, e a gente se afastando de Deus, o silêncio de Deus, e a gente não está nem aí, e achando que estar no templo já basta. Estar no palácio do rei, estar na casa do Senhor não significa nada, se você não estiver na presença do rei, se você não estiver na presença do Senhor Jesus. Porque tem muita gente que está até no palácio, mas naquele dia o rei vai falar assim: você estava no palácio, mas eu não te conheci. Eu não te conheci.
Então, eu ouvindo também do meu pastor, e muito me estremeceu, e ele trouxe uma revelação entre Marta e Maria, e é verdade, é a pura verdade. E temos que reconhecer isso para que o Senhor venha ter misericórdia de mim e de você. Bom, o Senhor Jesus, ele se fez carne. Ele habitou, a multidão cercava, a multidão queria estar com Jesus. Não foram poucos ao qual Jesus entrou dentro de sua casa. Foram poucos que tiveram esse privilégio. Poucos. E estava lá Maria aos pés do Senhor, na presença, querendo ouvir, reverente, temeroso, com amor, aproveitando o tempo que ela tinha. E estava lá Marta. Jesus na casa dela e ela fazendo os seus afazeres. E o pastor Elvis falou assim: Marta tratou Jesus como se ele fosse qualquer um. Marta tratou Jesus como se ele se fosse uma pessoa qualquer. Esse homem que entrou na minha casa é um homem comum como qualquer um. Aí você entende porque a minha e a sua vida é comum? Que não há nada de sobrenatural? Que não há nada de espiritual? Porque a gente trata Jesus também de forma comum. Jesus está na casa. Jesus, ele está aqui. E vários cultos, porque o culto é dele, a obra é dele. Ele quer ser reverenciado, ele quer ser louvado, ele quer ser adorado. E a nossa atitude dentro do culto, muitas das vezes, sem educação espiritual. O que é educação espiritual? Reverência. Jesus está ali falando, ensinando, conversando com Maria. Maria está atenta, porque ela não quer perder sequer uma vida. E o povo hoje dentro da igreja, sem reverência, anda, pula, grita, sai, bebe água toda hora, conversa, faz piada, faz isso, fala aquilo, e Jesus na casa. Aí entra de uma forma na igreja, sai pior. Entra no templo, quer receber algo, não recebe, porque está tratando Jesus como uma pessoa comum. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. A gente tem que tratar o Senhor com a devida reverência. A gente tem que tratar o Senhor com a devida adoração. Irmão, o demônio gadareno, quando viu Jesus, a palavra fala que ele correu, prostrou-se diante do Senhor. Jesus, Filho do Altíssimo. A gente entra na igreja nem ora. A gente sai entrando aqui, começa a bagunçar, barulho, conversa, achando que aqui é uma casa qualquer. Esse local, na hora que a gente cultua, é santo. Aleluia. É santo. E qualquer local que é cultuado o Senhor é santo. Se eu chegar na casa, vou visitar o irmão Wilson, e o Wilson estiver num momento de adoração lá, ele está lendo, ele está orando, aquele local se torna santo. E se eu chegar lá fazendo bagunça, e se eu chegar lá gritando e atrapalhando ele, eu estou sem reverência nenhuma. Porque ele está ali no momento de adoração, invocando o nome do Senhor, e o Senhor se faz presente com ele. Como uma ilustração de um homem, do qual esqueci o nome, que ele entra na igreja, e ele vê um homem dobrando o joelho lá, orando ao Senhor, ele para. Ele treme, aí chega outro irmão e começa a andar para trás. E aquele homem, ele não entende nada, e depois ele pergunta: por que tu fizeste isso? Ele, aquele homem, está de joelho diante do Senhor dos Senhores, aleluia, e do Rei dos Reis. Eu não posso virar as costas para a minha santidade. Está faltando esse temor dentro de mim, de você. E por conta dessas coisas todinhas, o Espírito, ele vai só se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. Porque a alegria do Senhor, a nossa força, porque nós estamos fracos. A gente não quer alegrar do Senhor.
a gente não tem alegrado o Senhor. Porque eu olho para a palavra, no vale, no deserto, é um local de provação. E eu e você, por várias situações, vamos ser provados. Deus vai nos provar para ver se a gente é servo, como provou Jó, como provou vários. E homens foram aprovados, outros foram reprovados. Nós também vamos ser provados. Porque adorar a Deus quando as coisas estão bem é muito bom. Quando adorar a Deus com a despesa cheia é muito bom. Quando a gente bota a mão na carteira, tem dinheiro que sobra, é muito bom. As coisas estão dando certo, louvado seja o nome do Senhor, é muito bom. Mas adora a Deus quando está enfermo. Adora a Deus quando está tudo dando errado. Quando as coisas parecem que o mundo está virando de cabeça para baixo. É nesse momento que a gente é aprovado. Deus, Ele já sabe se eu e você somos servos ou não. O problema é eu e você saber se nós somos servos ou não. E muitos hoje estão abandonando a fé por pouca coisa. Timóteo, através do Espírito Santo, ele relata que nos últimos dias, estamos no final, muitos se desviarão da fé. Muitos, ele não fala pouco, ele fala muitos. E esse povo morreu porque se desviou da fé, se desviou da presença, se desviou dos mandamentos, estava morto. É igual a igreja de Sardes, tem fama de que vives, mas estás morto. As pessoas olham para a gente, nossa, é homem de Deus, prega, ensina, fala, mas não sabem se verdadeiramente a gente é isso diante de Deus. Porque a palavra fala que Jesus aos 12 anos estava no templo ensinando, e a palavra fala que ele cresceu primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Tem pessoas que querem crescer só diante dos homens, e diante de Deus ela não cresce nunca. Porque para crescer diante de Deus tem que ter santidade. Para crescer diante de Deus tem que ter renúncia. Para crescer diante de Deus tem que ter pureza, tem que ter amor, tem que ter reverência. E para crescer diante de Deus tem que ser só atos espirituais. E os atos espirituais hoje em dia estão sendo deixados de lado. Hoje a oração ela está sendo deixada de lado. É o único meio de você falar com Deus hoje. As pessoas já não oram mais. A leitura da palavra já não tem mais. Já foi, se perdeu. Hoje, a única coisa que pode nos dar vida são as coisas espirituais. A gente estava mortos em nossos delitos. A gente estava mortos em nossos pecados. O Senhor deu vida para mim, para você, para hoje. A gente deixar essa vida de lado? Não. Porque o Senhor falou na palavra dele: esse povo que estás morto é a casa de Israel, é o povo que eu escolhi. O povo que está morto é o povo que o Senhor escolheu. É o povo ao qual o Senhor fez um exército. Chamou para um combate, chamou para uma batalha, chamou para ganhar almas. Vamos medir a nossa vida espiritual. Vamos botar na balança agora. Quanto tempo que a gente não ganha uma alma? Quanto tempo que a gente não ganha uma alma? A palavra fala para mim e para você: é juntar tesouros no céu. Qual foi a última coisa que você depositou no banco do Senhor? A gente tem depositado nosso dinheiro no banco. Banco da terra. Que os ladrões minam e roubam. E as traças corroem. Mas no céu o que a gente tem juntado? Quantos homens que achavam que estavam vivos, mas estavam mortos? Olha para a vida de Saul. Saul, sem perceber, consultou outros deuses. Saul, sem perceber, mandou matar profetas. Saul, sem perceber, estava querendo matar o ungido do Senhor. Saul só fez lenha.
Saul só fez coisas ruins, sem perceber. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o ungido do Senhor. Nem sabia ele que o Senhor já tinha rejeitado. Deus escolheu aquele que para o mundo era loucura, um menino franzino, um menino que aos olhos dos seres humanos não vale nada, é um qualquer, mas Deus escolhe porque o coração é sincero. É um coração que quer Deus, é um coração que almeja Deus. E o pastor falando, ele fala que Jesus passando, se eu não me engano, Lucas 16 que fala de Zaqueu. Muitos subiam na amendoeira, uma árvore fácil à nossa vista. Muito fácil subir na amendoeira. Mas Zaqueu subiu no sicômoro, uma árvore cheia de espinho, uma árvore que Zaqueu estava sangrando, Zaqueu estava cortado. Jesus olhou para aquelas pessoas todinhas e eles vieram me ver, mas Zaqueu não. Zaqueu quer me conhecer. Há uma diferença. Tem diferença da gente vir louvar e adorar, e outra de querer conhecer mais e mais de Deus. Aleluia. Conhecer a pessoa de Deus. Tem gente que quer receber, e por muitas das vezes Deus dá. Porque em meu nome fez, aconteceu, expulsou demônio, curou, fez sinais e prodígios, pregou, e no final ele escutou: para trás de mim, nunca te conheci. Então temos que conhecer Deus. O que vai nos fazer ficar de pé daqui para frente, em tudo que está acontecendo, em tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, o que vai nos fazer ficar de pé na presença, sem abandonar, sem olhar para trás, é conhecer o Senhor. Porque no momento que você estiver na lama, você conhecendo o Deus que tu serve, você vai saber que Ele é poderoso para te tirar da lama. No momento da provação da enfermidade, bater na tua porta, tu vai falar igual Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele virá ao meu favor. Porque conhecer Deus, vai saber que Deus Ele vai te curar. Hoje as pessoas ficam enfermas, abandonam, ficam sem trabalho, abandonam, tudo abandonam o Senhor porque não conhecem. Não conhece o Senhor. Então esse povo tombou na hora que foi provado. Faziam e aconteciam, mas ficaram pelo meio do caminho. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é um Deus de misericórdia. Glória a Deus. E se nós reconhecermos a nossa degradação, nós reconhecermos que estamos mortos, nós reconhecermos que precisamos reviver, Deus Ele está aqui para ressuscitar. Deus Ele está aqui para nos botar de pé. Deus Ele vai primeiro juntar os ossos, vai te estruturar. Vai te estruturar. Depois Ele vai colocar os tendões, os músculos. Depois Ele vai te dar o fôlego de vida. E depois Ele vai te dar o espírito. Mas tem que reconhecer que está morto. Tem que reconhecer que precisa de Deus. E temos que reconhecer que estamos muito longe do Senhor. Conhecer a palavra não significa nada. Estar aqui pregando não significa nada. Está um monte de falso profeta pregando aí. Isso não significa nada. Qualquer um faz um esboço e prega. Tocar, falar, louvar, isso não significa nada. O que significa conhecer o Senhor, andar em santidade. Estamos abalados, a tristeza nos corrói, a tristeza está nos corroendo, a fraqueza ela está nos apoderando de nós, porque estamos fracos. E precisamos reconhecer isso, que estamos fracos. Que se o Senhor não tiver misericórdia, eu e você vamos ser os próximos, a gente é um alvo. O diabo trabalha 24 horas por dia, e nós somos o alvo. O próximo a ser derrubado. Quantas pessoas que pregavam hoje estão no mundo? Pessoas que ganhavam alma, meu Deus, eu olhava assim,
hoje estão na porta de botequim. Pessoas que estavam no púlpito ensinando, hoje falam que Jesus é um demônio. Isso é o perigo da morte espiritual. É o perigo da apostasia. Quantos hoje estão se deixando levar pelas coisas dessa terra? Balaão era um homem de Deus. Balaão era profeta. Balaão fazia o sacrifício, o Senhor respondia. E a gente já está há anos orando e a gente não ouve a voz de Deus. Mas Balaão sacrificava, o Senhor respondia. Mas se deixou se levar pela ganância. Se deixou se levar pelas riquezas dessa terra. Se deixou se levar pelo dinheiro, pelas coisas dessa terra, e o final dele, morte. Estava lá no meio do povo ao qual o Senhor não aprovava. Estava lá em meio a povos que não glorificavam o nome do Senhor, povos idólatras, e morreu no meio deles, porque estava morto. Morto só anda com morto. Você vê que naquele momento, Jesus, que tinha um amigo chamado Lázaro, Jesus chora, porque era um amigo. E Jesus, para chamar um Deus, para chamar outro de amigo, é porque tem muita comunhão com Ele. É porque tem muita intimidade com Ele. Jesus chora, sentindo a dor da morte do seu amigo. E havia muita dor naquele momento. Havia muito choro, muita lágrima. E Jesus vem e olha aquela tumba, tirai a pedra. Tirai a pedra. E qual foi o que eles falaram? Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Mas a palavra do Senhor não foi essa. O Senhor estava mandando tirar a pedra. Para reviver é necessário amolecer o coração. Tem muita gente com o coração duro, já não aceita mais a exortação. A palavra fala que nos últimos tempos vão ser suas mentes cauterizadas, como enxame do ouvido. Não vão mais aceitar as palavras, as repreensões, as exortações, por causa do eu, do ego. Pedra, coração duro. O Senhor está mandando tirar. Jesus não tirou, Jesus está mandando, tira a pedra. Ou seja, deixa eu trabalhar nesse coração duro. E quem foi tirar as pedras? Os discípulos. Ou seja, o nosso papel é tirar essa parte do coração duro, deixar o Senhor trabalhar. E a pedra também significa incredulidade. Ninguém é crer. Senhor, já cheira mal, vai mandar abrir a pedra. Quem estava ali era o Senhor. Enquanto essa palavra ela está falando que vai ressuscitar, tem gente que está entrando no ouvido e sai do outro. Infelizmente é a verdade. Sabe por quê? Isso é para mim também, que amanhã a nossa atitude vai revelar se a gente ouviu ou não a palavra do Senhor. Se a gente vai tomar posse ou não da palavra do Senhor. Se a gente vai tomar postura ou não da palavra do Senhor. E no momento que eles tiram uma pedra, o Senhor chama pelo nome. Filho do homem, profetiza contra esses ossos. Você crê? Você crê que esses ossos podem reviver? Hoje aqui, vocês creem que vocês podem voltar às primeiras obras, os primeiros trabalhos, os primeiros frutos, o primeiro amor? Vocês creem nisso? Tem que crer na palavra. Porque foi a palavra do Senhor que levantou da morte para a vida. Foi a palavra do Senhor que ressuscitou. Foi a palavra do Senhor que fez os ossos se juntar, aquelas pessoas. E elas, no momento que elas ressuscitam, a palavra fala que elas ficam de pé, postura. O Senhor está me chamando e está te chamando pelo nome. Mas eu e você temos que fazer igual esse exército. Se levantar e ficar de pé diante do Senhor, postura. Tem gente que não vai. Tem gente que não vai tomar postura. E é triste porque em meio a essa semana eu tive sonhos com pessoas
sonhos que chegaram até mim de pessoas que no sonho já decretavam juízo, que vão para o inferno porque não vão mudar. E eu fiquei mal, eu acredito que por causa dessa tristeza seja a causa da minha enfermidade. Pessoas que pregavam, faziam a obra do Senhor e no sonho decretavam: não vão mudar. Gritavam, desesperadamente choravam, mas já era tarde. Então o Senhor, Ele quer reviver hoje. Foi naquele momento. Profetiza que é hoje o renascimento do povo de Israel. Não é para amanhã, é hoje. E depois eu tive mais 2 sonhos com pessoas que eu amo. E no sonho mostrava apostasia. Que vão sair da igreja. Meu Deus. Imagina a dor. Imagina a dor que eu estou sentindo. E a gente vai vendo a caminhada. A gente vai vendo a postura. E ela está se esvaindo. E ela está dando sintomas de apostasia. Sintomas de que vão sair. Só que essas pessoas não percebem. E esse é o perigo, não perceber. Ou o Senhor muitas das vezes nos exortar, nos colocar diante de uma situação, falar com a gente, e a gente já não ter mais a sensibilidade. Verdade. Porque a palavra fala que Salomão, por muito velho, já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. De tanta idolatria que entrou, de tanto mundo que entrou, de tanta desobediência e rebeldia, a sensibilidade do Espírito saiu. E um homem que, se colocar uma gota no copo de sabedoria, nosso copo está vazio perante a gota dele. Era um homem que antes dele e depois dele não haverá de tamanha sabedoria. Idolatrou, se desviou, adorou outros deuses. Foi tamanha foi a apostasia de Salomão que matou até seus filhos. Pegou seus filhos primogênitos e deu a Moloque. E hoje tem gente que é assim, se desvia, além de se desviar, ainda se levanta contra a obra do Senhor. E para mim encerrar, o texto que se encontra em Neemias, isso aqui também me chamou muita atenção. Presta atenção. Chegou um povo que declarou. Foram falar com Zorobabel e com o chefe de famílias e lhe propuseram: desejamos ajudar a construir, pois como vós buscamos também cultuar o vosso Deus, e temos também oferecido sacrifícios a ele, desde o dia de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhe responderam: não convém que vocês trabalhem junto nas construções desse templo do nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-los com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então os povos da região mudaram